7h31 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E hoje recebemos com prazer e com honra sempre o Betinho Dauaire, ex-prefeito de São João da Barra. Betinho, muito bom dia, mais uma vez, obrigado. Como já agradeci no primeiro bloco, agradecemos mais uma vez. Seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, bom dia. Bom dia, Claudinho, bom dia, Luísio, bom dia a todos os internautas, aos ouvintes, Folha no Ar. É muito grande estar aqui, agradeço o convite, sei que participar desse programa é uma responsabilidade muito grande, pela credibilidade que ele tem, e também uma oportunidade, né, de se falar para muita gente, conversar um pouco sobre os últimos acontecimentos na nossa sociedade e da política da região. Muito obrigado mesmo pelo convite. Betinho, pela presença. Prefeito, vou começar falando como está pré-pautado aí, né, do papel do seu filho Bruno, deputado estadual, licenciado para ser secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, né? Como é que você viu essa transição, né, de cargo do deputado estadual para secretário do governo, Cláudio Castro? Eu em primeiros momentos participei, ele me chamou com a conversação com o governador, né? E foi uma experiência que ele ia iniciar nova na questão do executivo público, e todos nós temos sempre aquela preocupação, porque você sabe que quando você vira gestor, você está colocando ali o seu CPF, você está entrando numa engrenagem que já vinha funcionando, né? E ali nós colocamos algumas preocupações, colocamos o perfil do homem público Bruno Dauaire. Então, eu vi no primeiro momento com preocupação, vi com entusiasmo, né? Porque era hora de se poder fazer muita coisa, né? E hoje eu tenho analisado muito bem, posso no decorrer da entrevista mostrar a você como que se transformou do convite até hoje, tá? Do convite até hoje, na prática. É isso que eu vi com preocupação, mas também vi com uma oportunidade do Bruno colaborar numa secretaria tão sensível que é a Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos. Na verdade, nem eu nem você, né? O nome oficial não é nem ação, nem assistência, como eu falei, é desenvolvimento social, né? Verdade. Mas quanto tempo tem que ele está no governo já? Ele entrou 3 de dezembro, né? Assumiu 3 de dezembro, são 5 meses. Chega uma secretaria que me permita, uma secretaria, apesar da importância, ela de pouca visibilidade, aonde o maior orçamento dela era no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, tendo na operacionalidade 2 órgãos afins, né? A Secretaria, que é a Leão 13, e a Fundação da Infância, a FIA, a Juventude, e ele entra nesse momento, né, com uma secretaria com muita pouca visibilidade nessa área social. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Ação Social da Prefeitura sempre absorveu muito isso na capital, né? E ele entra com a vontade política de transformar isso, trazer para o interior, para o Grande Rio, né? E o que ele faz? Aloysio? Ele monta uma equipe dedicada, com pessoas que já estavam ali, pessoas novas, e ele motiva essa equipe que estava sedenta para poder também fazer a entrega, né? Porque a secretaria tinha muito perfil de repasse, né? E aí começa a desenvolver um trabalho que, eu vou ser sincero, nesses 5 meses, maravilhoso. O primeiro ato dele, né, que foi nomear a delegada Bento, né, a Cristiane Bento, que, para quem não se lembra, é a delegada que
que virou totalmente o caso daquele estupro coletivo da menina após o baile funk, né? Era, se não me engano, ficou conhecida como 30 contra todos, alguma coisa nesse sentido, para fortalecer o primeiro tema, que era a violência contra a mulher, né? Então ele pega, bota logo uma delegada ali dentro, e dali para frente ele começa a abraçar temas muitas vezes invisíveis para grande parte da sociedade, né? E também no decorrer da entrevista eu posso citar esses temas com alguns avanços, né? Mas no geral são temas que você sabe que é desaparecidos, a questão homofóbica, a questão do idoso, a questão das vítimas de chacina, uma série de medidas, né, foram tomadas para que se pudesse avançar. Então ele pega uma secretaria, né, e faz o seguinte nessa secretaria, cara, isso aí foi sensacional. Ele fortalece as políticas públicas que estavam ali meio adormecidas e outra coisa, passa a fazer a entrega, né? Isso é importante, a entrega, porque é aí quando você leva os equipamentos para a sociedade, para atendimento, que é a chamada entrega, isso dá uma motivação muito grande. E a equipe muito motivada, com muita vontade de trabalhar e mergulhou em temas delicadíssimos, você não imagina. Betinho, jornalismo. Tá ouvindo, Betinho? Estou te ouvindo. Repete. Não cheguei a falar, eu ia falar, você falou, eu achei que você não tivesse acabado, você acabou de falar? Isso. Olha só, você falou aí, né, em chacina. Tem uma pergunta aqui, que faz parte, logicamente, da parte de direitos humanos, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, que você, inclusive, integra também, o grupo de WhatsApp do programa. A Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus, Tabapana, pergunta aqui. O seu filho é secretário de Direitos Humanos do governo Cláudio Castro, o mesmo que foi a favor, e ela chama aqui, palavras dela, tá? Uhum. Chacina no Jacarezinho. O que o senhor achou da postura de seu filho, já que é secretário de Direitos Humanos, com a declaração do governador? A atitude do meu filho, eu não consegui entender a pergunta, porque em momento algum ele teve um posicionamento a favor dessa, abre aspas, chacina, fecha aspas, porque esses termos de chacina, essas coisas cabem à investigação, conclusão, enfim. Mas eu acho importantíssima a pergunta dela. É uma oportunidade muito grande. Bruno, como deputado, entre as pautas que ele defendia, tinha a pauta em defesa do servidor público da segurança, né, do Estado do Rio de Janeiro. E aí a Polícia Militar, ia a DEGAS, ia uma série de segmentos da segurança pública. Quando ele vai para a secretaria, né, que trata dessa pasta social, ele tenta continuar esta pauta, mas integrando, né, como sempre, esse lado social. Então, em termos de chacina, eu fico muito desavontade de falar chacina, tá? Porque realmente eu não posso falar uma coisa que eu não sei só depois de comprovada. Mas nesse fato que aconteceu, eu vou ser sincero, eu tenho que ver o comportamento de Bruno diante de outros fatos. Vamos lá. Quem não se lembra da chacina de Vigário Geral, onde os homens entraram lá, mataram moradores a esmo, foi uma barbárie. Qual foi a atitude de Bruno ao chegar à secretaria? As famílias que foram vítimas dessa chacina de Vigário Geral, elas estavam 2 anos sem receber a pensão que tinham direito do Estado. Eu sou testemunha. Bruno trouxe essas famílias para dentro da secretaria. Bruno
conseguiu, junto com o apoio do governador do estado, viabilizar e retornar a pensão dessas famílias carentes, que vivem numa realidade diferente, que sofreram a perda dos seus filhos e entes queridos da chacina, ouviu a história dessas pessoas, trouxe a secretaria dando suporte como na questão psicológica, enfim, o que cabe à secretaria, tá? Então, vamos outros exemplos, como o Bruno, porque Bruno é um secretário que ele não é de gabinete. Ele é um secretário que ele frequenta as favelas, ele frequenta as comunidades. Dou um outro exemplo. As 2 crianças que foram mortas em Duque de Caxias por bala perdida, Bruno acolheu essas famílias, trouxe para dentro, dando suporte da Secretaria de Atendimento a essas famílias. Então, o papel do Bruno, na prática, na Secretaria, tem sido acolher essas vítimas, tanto de um lado quanto a vítima que sofreu as perdas humanas, que seja ela da comunidade, que seja ela do outro lado, que é também da Força de Segurança Pública, onde morreu um policial combatendo a violência. Então, o papel de Bruno é muito claro. O papel de Bruno, e vai ser assim, enquanto for secretário, porque ele está secretário, né? E a gente sabe que tudo isso pode ser temporário. O papel do Bruno, ele é de pegar os equipamentos, a estrutura da secretaria e se aproximar dessas pessoas. E é isso que ele tem feito. Então, na realidade, eu tenho certeza que a opinião dele, né, é voltada para o que a Secretaria de Estado, que o Bruno Dauaire é secretário, possa fazer para ajudar. E ele tem feito isso em várias comunidades. Então, eu acho que responde de uma forma indireta a pergunta, entendeu? O secretário atua na questão social, com toda a infraestrutura que a Secretaria tem para ajudar essas famílias, como também se coloca à disposição para ajudar a família do policial falecido no combate. O delegado de Polícia Civil, titular da 146DP, Pedro Emílio Braga, deu uma entrevista aqui bastante esclarecedora, trouxe muitos argumentos, Cláudio Nogueira fez comigo, sobre o episódio da quinta-feira passada lá no Jacarezinho. Qual Betinho? Você foi prefeito 2 vezes, né? É homem público há muito tempo, é pai de família, tem filhos. Qual é a sua... Assessorou seu pai muito tempo enquanto deputado estadual, enquanto político, que marcou a época. Qual a sua opinião pessoal, enquanto homem público, do que houve na última quinta-feira no Jacarezinho? Eu acho assim, existe uma comunidade aonde existe ausência histórica do Estado, aonde jovens crescem dentro de uma realidade e que muitas vezes buscam como opção, né, e glamour na sua adolescência, sem a maturidade ainda, o crime organizado, muitas vezes o tráfico de drogas. Então, essa ausência do Estado histórica é um dos provocadores disso, tá? E aí o que acontece? Acontece que ali se forma o crime organizado, aí entra a polícia, né? Porque depois, se o Estado social não está presente historicamente, a polícia vai historicamente fazer o seu trabalho, como foi ali, que eu acho que, na verdade, era mandado de prisão, algumas coisas nesse sentido. E isso acaba, né, trazendo essas consequências, porque você imagina dos dois lados, você imagina os suspeitos atirando, um policial morto, você imagina um policial que está sempre sobre a desconfiança na sua atuação em pleno combate, e aí
os exageros, eu não sei se houve, né? Eu prefiro muito decidir sobre fatos, né? E os fatos vão estar no inquérito, na perícia. Então, eu acho que ali acabou as coisas indo como é uma batalha. Uma guerra, você pode muitas vezes fazer o plano antes, os generais se reúnem, entendeu? Mas na hora que dá o primeiro tiro de canhão, a guerra muitas vezes muda. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Não é normal você ver uma operação militar, né? E ali 28 mortos, se eu não me engano, o número, onde, segundo a polícia, 23, se eu não me engano, já tiveram passagem pela polícia. Mas nada disso importa. Então, eu acho que, na verdade... Betinho, foram 28 no todo, um policial, 27, 25... foram 28 mortos, um policial, os outros 27 eram da comunidade. Desses 27, 25 com passagem criminal e 2 suspeitos de também integrar o tráfico. Exatamente. Então, por aí você vê o clima que era. A gente viu filmagens, nós não vimos gravações, não é isso? Então, é um policial em pleno combate, combatendo e recebendo, muitas vezes, ataque de pessoas com fuzil, armamento mais poderoso. Então, é muito fácil a gente, às vezes, até analisar de fora. Mas você imagina você no meio de um tiroteio, imbuído de exercer ali a lei, né? E dentro de um confronto, numa área hostil a princípio, e esse hostil é estrito senso, tá? Porque são muitas pessoas corretas, honestas nas comunidades, que trabalham, que merecem o nosso respeito, que muitas vezes também, né, como tem a reclamação em relação à polícia, tem a reclamação também na questão da escravidão, do tráfico, da escravidão de milícias, enfim. Então, eu acho que, infelizmente, transcorreu para essa situação, né, e que somente o inquérito policial, somente as perícias podem chegar a uma conclusão do que houve ali, né? Se foi tudo errado, se foi parte errado. Lamentar as mortes, né? Infelizmente, porque a gente sabe que muitas vezes, mesmo o suspeito, né? Tem por trás dele uma família que sofre, uma mãe desesperada, um pai, enfim. Eu acho que ali foi o troca-troca, a emoção, a perda de um policial, a perda de suspeitos, e aí o negócio desbringolou, deu aí o que deu. Betinho, Aloysio e aos amigos e amigas que nos ouvem, olha, acabo de receber a informação aqui, tá no portal G1, morre Jorge Pisciani, ex-presidente da Alerj. Ele estava internado no hospital Vila Nova Star, que é da rede DOR, em São Paulo, onde fazia um tratamento de câncer. Pisciani foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o atual presidente da casa, o deputado André Siciliano, do PT, já colocou aí a Assembleia à disposição para o velório. Ele foi, inclusive, estava vendo aqui o restante da notícia, ele foi, em 2010, né, candidato a senador também. Enfim, tem uma passagem marcante aí pela política no estado do Rio de Janeiro, e eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essa perda, sobre esse falecimento, Betinho. Por favor. A história do ex-presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, é uma história que começa a se fortalecer politicamente na era Sérgio Cabral, né? Ali na década de 90 a política começa a mudar. Foi um homem forte dos governos, um homem articulado no poder legislativo, né? E que teve sucesso eleitoral nas candidaturas de deputado estadual, mas
toda essa estrutura e força não correspondeu na eleição de senador, né? Onde ele não obteve êxito. Então, é um homem que também aconteceu todos aqueles fatos de denúncia, enfim, tem toda uma história que ficou aí para uns lado positivo, para outros lado negativo, né? Mas tem uma história marcante de poder na política do Estado do Rio de Janeiro. Betinho, vamos falar um pouco lamentamos aí a morte de Pisciani, né? Uma figura que marcou, como você disse, a política e Cláudio Nogueira disseram, a política do Estado do Rio de Janeiro, teve também envolvido em operações, né? Enfim, foi acusado, saiu, perdeu o poder. Na verdade, o poder que Pisciani tinha na Alerj foi muito preenchido por André Siciliano, hoje presidente da Alerj, né? Uma espécie de figura central, de referência, não só por ser presidente, mas um presidente com muita força, né? E parece ser... Perdão, desculpa. Poder de articulação grande, o presidente André Siciliano na Alerj. Como o Pisciani também tinha, né? Pisciani também tinha. Mas eu não estou falando aqui nenhuma comparação com as coisas não tão boas de Pisciani, não. Estou falando da referência que um e outro representaram pelo Legislativo Fluminense. Mas é bom deixar claro, né, que hoje em dia tudo é mal interpretado. Mas, Betinho, vamos falar do papel que Bruno desempenhou enquanto secretário de desenvolvimento, né? Assistência à Nação, Desenvolvimento Social, teve na parceria do governo do Estado com o município de Campos para reabrir o restaurante popular, agora restaurante do povo, né? Aqui em Campos na última sexta-feira. Tá ótimo. Qual papel ele teve? Olha, o Bruno Dauari, secretário, como eu te falei, a ansiedade dele na entrega é muito grande, né? E ele tem um papel, se você me permite, de muita dedicação nessa questão também da rede de proteção alimentar. Vou dar um exemplo. O que Bruno faz? Bruno, vamos pegar aqui, primeiro, vamos lá na capital, moradores em situação de rua, tá? O que Bruno faz? Assim que ele chega à secretaria, ele começa a incentivar, implementar uma série de ações que ele utiliza da seguinte forma. Morador em situações de rua, véspera de Natal, onde estava o Bruno Dauari? Ele estava lá, rolou com a sua equipe uma ceia de Natal, e ele, usando o símbolo, né, da sua presença como secretário, estava lá distribuindo a ceia de Natal, tá, para o alimento para os moradores em situação de rua, conversando com os moradores em situação de rua. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar a você é o seguinte: ele usa a presença dele para dar visibilidade à questão do problema da fome no estado do Rio de Janeiro. Daí para frente, o que ele faz? Começa a trabalhar em cima do RJ Alimenta, que é um programa do governo estadual e que hoje está sediado no local onde é o restaurante popular, né? É a secretaria dele que desenvolve o projeto, é a secretaria dele que cuida da parte de transferência de recurso, pagamento de empresa, enfim. E aí o Bruno fortalece essa questão do RJ Alimento e começa a desenvolver um trabalho que o governador também tem pressa nessa questão da entrega, na questão do restaurante popular, né? Que são formatos de cooperação técnicas diferentes. Por exemplo, em Duque de Caxias é um formato, em Campos é outro formato. E aí, qual é o papel do Bruno Dauari? O papel do Bruno Dauari é trazer o restaurante do povo, o restaurante popular para Campos, e ele encontra, né, ali uma figura que é parceira, que é aliado, com uma disposição também muito grande, porque tem um lado histórico com essa questão do restaurante popular, que é o prefeito Vladimir Garotinho.
Então, o Vladimir, né, e o Bruno falou, que até falei com ele isso na inauguração do RJ Alimenta ali, do Restaurante Popular, Restaurante do Povo, que eu falei assim, parece que estava escrito nas estrelas, hein, Bruno? E aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, porque esse é um restaurante da resistência, né? E aí, Aloysio e caro ouvinte, eu falei com ele, poxa, você virou deputado com o apoio do Vladimir Garotinho. Primeiro, você lá, de oposição, conseguiu articular para que o restaurante viesse para o governo Rosinha, a municipalização na questão que ia fechar. Esse restaurante, depois, né, você conseguiu manter. Esse restaurante, no governo passado, de Campos, fecha suas portas, e hoje você encontra o seu parceiro que te apoiou na primeira eleição com o mesmo gás e a mesma disposição de trazer o restaurante do povo de volta, né? Então, o papel do Bruno foi muito importante, a vontade do governador, e o papel do Vladimir Garotinho. Todos agiram nessa cooperação técnica para que o RJ Alimento pudesse estar em campo, né, novamente. É temporário, depois vem o Restaurante do Povo, e depois uma vitória do Bruno Dauaire, junto com o Vladimir Garotinho, que é a autorização para se pegar esse RJ Alimento, que tem um formato diferente, né, do Restaurante do Povo, e levá-lo para Guarulhos, uma área altamente necessária também, que vive ali muitas pessoas na questão da desigualdade social. Então, eu só posso parabenizar o Bruno pelo trabalho, parabenizar o prefeito Vladimir Garotinho e também o governador por esse equipamento importante, porque quem tem fome tem pressa. E, se eu não me engano, João Bosco diz assim, tem que ter raiva para interromper a fome. Então, eles trabalharam ali, não com raiva, mas com muita energia para trazer esse equipamento. Xará Betinho, irmão do Enfio, que com essa frase, né? Quem tem fome tem pressa. Exatamente. Uma frase que marcou um momento, porque é muito difícil, Aloysio, você conseguir, quando você fala em alimento, você entra num debate muito grande, tá? Porque você fica entre a cruz e a espada, entre o assistencialismo e a urgência de dar alimento, a urgência da fome. A fome, realmente, para quem já passou, né, ela sabe a importância desse alimento. Então, hoje, vivemos o Betinho teve essa iniciativa, né, ali, toda aquela vontade de levar alimento aos mais pobres. Eu acho que hoje está se desmistificando um pouco, que foi muito mistificado, essa questão do assistencialismo ao dar o alimento. Hoje, os meios de comunicação estão incentivando, hoje vários segmentos estão incentivando nesse sentido. Então, eu só posso comemorar o RJ Alimento para Campos, trazido pelo secretário Bruno Dauaire, com apoio aí da parceria do prefeito Vladimir Garotinho e também do Restaurante Popular, que em breve, né, estará ali. Perdão? Falhou. E posterior ao RJ Alimenta, o outro formato, né, de servir refeição à população, que é o tradicional chamado Restaurante Popular, Restaurante do Povo, né? Falhou para mim o retorno. Betinho, vamos lá, para fechar esse bloco, as coisas boas, as não tão boas. Viralizaram os vídeos e fotos na inauguração de sexta-feira, fotos de aglomeração, né? Sobretudo de pessoas. Como é que pode, saindo de um lockdown, você cobrar aos comerciantes, inclusive de restaurantes também, né? Foi um setor muito afetado. Como é que você pode cobrar de restaurantes que fechem, que mesmo seguindo restrições de 2 metros, higienização das mãos com álcool gel,
área comum, entrada e saída de máscara, quando você promove aquele tipo de aglomeração sexta-feira. Vladimir pediu desculpas. Como é que você viu aquele episódio? Eu, por acaso, estava lá, tá? Por acaso, porque a comitiva da Secretaria de Estado dormiu na minha casa, né, na minha residência, vieram tomar um café para economizar diária da secretaria. O Bruno passou de manhã para dar um abraço na comitiva do Estado aqui, parte dela que ficou. E... Pai na mãe. Hã? Dá um abraço na comitiva e no pai e na mãe, né? Aí, resultado, eu tinha alguns assuntos, porque a gente recebe muitos assuntos, né? E não tem muita oportunidade, que o Bruno é um secretário muito ocupado, porque ele usa a presença dele em todo lugar. E ele falou: pai, vamos comigo no carro, conversando até lá, vamos. Aloysio, e eu fui, eu não ia, até por uma questão também de proteção e tal, mas eu fui. Chegando lá, Aloysio, qual é a minha visão? A minha visão é a seguinte: existia um protocolo para poder conter aquela inauguração, né? A questão da aglomeração. Tanto é que na entrada que eu vi por trás, eu mesmo fui barrado, entendeu? Não, entrou o secretário, entrou outro, tal, me seguraram ali, aí o pessoal, não, deixa ele entrar e tal, não, mas não. Aí eu entendi perfeitamente, mas aí só que depois Bruno queria falar comigo, mandou me chamar e eu fui. Eu vou te fazer uma pergunta, se me permite. O que para você, Claudinho, se você me permite, só essa liberdade aqui. Quais são as 3 coisas que hoje mais juntam gente? Banco. Pão. Banco. Isso. Transporte público. Isso. Terceira, Nogueira, me ajudei. Eu vou falar. Você não quer ajudar? Festa clandestina? Não, mas aqui em Campos, assim, no geral, vamos pegar no geral, na minha visão, transporte você vê aí. Para mim, hoje, assim, dinheiro, banco, que a população precisa. Comida, aonde mercado. Tem. Não é isso? Mercado e distribuição gratuita. Supermercado. E, quando tem, vacina. Também é uma procura que junta pessoas. Transporte público é claro que junta, a gente vê aí os absurdos e tal. Então, é muito difícil você conter as pessoas nesse sentido. Se você me dissesse como que eu vi da seguinte forma: uma grande conquista de um grande equipamento para ajudar as pessoas mais carentes na pandemia, que os homens públicos tiveram a necessidade, sempre levam pancada de tudo que é lado, né? Tiveram a necessidade de fazer ali uma apresentação. E se você me dissesse que esse grande equipamento, que é o Restaurante do Povo, o RJ Alimento, que vai ajudar tantas pessoas nessa fase, a sua inauguração teve um equívoco ali, eu acho que teve na questão do palanque, sabe? O palanque, ele pode ter provocado isso, mas também porque o cerimonial da prefeitura, o cerimonial da secretaria, apesar do cerimonial ser do governo do Estado, eles estavam tentando, de alguma forma, uma organização, entendeu? Então fica aí o aprendizado. Não quero botar culpa no sofá, tá? Quero botar culpa no sofá que fica na sala, mas o palanque, esse palanque pode ter atrapalhado. Realmente, respondendo a sua pergunta, não fica legal, porque a autoridade, ela precisa sempre emitir alguns sinais para tomar outras decisões. Mas foi um equívoco, todo mundo, diferente de outras cidades que teve aglomeração, porque a maioria estava lá de máscara, né? Sem querer minimizar, isso tem que ser revisto. Sempre que juntar aglomeração, população, nessas necessidades de dinheiro, banco, a questão do alimento, a questão da vacina, tem sempre que se procurar aprender para poder evitar. Então não foi uma coisa legal. Então eu estava lá, também faço a minha meia-culpa.
Porém, você sabe, para fechar, que essa vigília contra a aglomeração, ela é diária. Nós mesmos, no nosso dia a dia, às vezes a gente vacila, né? Mas, como foi mostrado ali corretamente, usados por uns para denunciar o equívoco desse fato, por outros para poder partidarizar, bancar mesmo, porque você sabe que a rede social, como disse o ex-ministro da Saúde, a rede social também, ela tem muito do Coliseu, né? De Roma, nas antigas lá. Você vai para ali, você é jogado aos leões, briga, é sacrificado, mas com o tempo, se Deus quiser, vai entrar naquela situação do caminho do meio, né? Com harmonia, liberdade. Mas está correto. Não adianta querer, né? Que tem 2 ditados que dizem o seguinte: quem não comunica se estrumbica. Mas também tem um ditado que diz: quem muito explica se complica. Então, não tem essa. Não ficou legal, tá? Mas não pode se perder a importância dessa conquista para Campos, trazida pelo governo do Estado, pelo secretário Bruno Dauari e pelo prefeito Vladimir Garotinho. Muito bem, são 8h07. Próximo bloco, Aloysio e meu caro Betinho, tem aqui já pré-pautado uma análise aí dos 140 dias do governo Vladimir Garotinho, mas se for possível, aproveitar ainda esse gancho aí do restaurante popular, e eu deixo para o próximo bloco, se possível, Betinho, algumas declarações dadas lá no palanque, tanto pelo governador quanto referente ao Bruno, que ele escolheu, né, pelo pedigree da família, e sobre o que Bruno falou, porque nós transmitimos aqui com o apoio lá do Arnaldo Neto, né, a gente transmitiu a íntegra de todos os discursos lá do palanque que você falou, então, que você citou aqui. E então você poderia analisar essas falas aí, e que Bruno diz que você é o conselheiro dele, até que ponto você é conselheiro, até que ponto você participa da administração dele, à frente aí da Secretaria Estadual. Você comenta no próximo bloco, se possível? Ótimo. 8h08, então, muito obrigado, são 8h08 aqui na Folha FM, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimentos Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Com a ajuda da Eletrocampos Energia